Pessoal, bom dia, pessoal do primeiro ano aí do Campestre, né? Nós temos aí mais uma aula gravada. Eu falei bom dia, mas na verdade eu vou falar bom dia, boa tarde, boa noite, porque dependendo do horário que você tiver disponibilidade para ver essa aula, para assistir essa aula, né? Interpretar aí um pouquinho da arte brasileira, que é o que nós vamos falar hoje um pouco, né? E nessa semana e na próxima semana trabalharemos arte no Brasil, né? Eu tentarei, de alguma maneira, aí, colocar para vocês os elementos básicos da arte brasileira, historicamente falando, né, já que nós estamos numa aula de História da Arte, e tentando mostrar a evolução da arte no Brasil, desde a arte indígena, né, e nós vamos trabalhar aí até a Semana de Arte Moderna de 1922. Hoje, arte indígena, arte barroca e um pouquinho da arte holandesa no Brasil, tá bom? Então vamos lá pensar um pouquinho, né, sobre a questão de arte. Bom, quando nós falamos em arte indígena, nós temos que lembrar uma coisa muitíssimo importante, né? O índio, ele desenvolveu elementos de sobrevivência para ele, elementos que eram usados no seu cotidiano, nas diversas tribos, nos diversos grupos indígenas brasileiros, né? Em que esse índio, né, de certa maneira, ele, na sua região, com o seu povo, com o seu grupo indígena, e aí tem que lembrar uma coisa importante, né? Quando nós falamos de índio. A arte indígena, a arte do índio brasileiro, não é uma arte única. É uma arte diversificada, é uma arte bastante ampla. Por quê? Porque nós temos aí grupos e grupos indígenas no país, regiões diferentes, características diferentes, né? E a gente consegue, então, entender que a diversidade do índio vai ser a diversidade da sua arte também. Outra coisa, que essa arte indígena é uma arte para eles, de uso cotidiano, de uso prático, né? Faz parte da vida dele, ele utiliza no seu dia a dia, né? E que para nós depois acaba sendo visto, analisado como elemento de cultura, como uma produção cultural, como uma arte representada ali. Então, por exemplo, o fato do índio realizar a pintura corporal, usando a geometria, usando os elementos geométricos, angulares na sua pintura, nas cores que ele usava, com os elementos da natureza que eram usados como pigmento para fazer essa pintura, leva a gente a entender que esse índio produzia uma arte ao pintar seu corpo, seja para uma guerra, para um ritual religioso ou somente para espantar insetos que estavam perto dele ali. Outra coisa, o trançar fibras, o fazer balaios, fazer cestos, o fazer redes, que era utilizado, né, no cotidiano indígena para dormir, para descansar. O índio sempre utilizou a rede, que com o passar do tempo vai ser incorporada à cultura europeia, vai ser incorporada à cultura do próprio Brasil, né, que vai receber essa influência indígena. É um elemento de arte, é um elemento característico da arte indígena. O arco, a flecha, o tacape, os elementos de guerra, né? Tudo isso caracteriza também a arte. E nós temos aí, além da pintura corporal, além da tecelagem, além da produção de elementos trançados em palha, como os balaios, como as redes, né? Nós temos também um elemento muito interessante que é a cerâmica. A cerâmica indígena, o índio dominou a técnica ceramista, o índio construiu uma das cerâmicas mais interessantes do mundo, né? Ainda com aquela característica de um índio que, segundo as visões europeias, segundo a visão de um antropólogo americano, que é o Morgan, era um índio ainda selvagem, né? Ele conseguiu estabelecer a cerâmica marajoara, né? Comum naquela região de Santarém, da ilha de Marajó, lá na região norte do Brasil. É uma cerâmica complexa, uma cerâmica decorada, uma cerâmica com elementos geométricos, né, que caracterizam a beleza, né, do ceramismo, do trabalho cerâmico do índio brasileiro ali. Então, galera, o que era cotidiano para o índio é arte para nós. O que o índio desenvolveu para o seu uso, para a sua sobrevivência, né, uma cerâmica para guardar os alimentos, os artigos ou elementos de guerra, como arco, flecha, né, os elementos decorativos, né, como a pintura corporal, tudo isso, né, se transforma para nós em arte.
aparece para nós como elemento artístico, né? E nós não podemos desprezar de maneira nenhuma, porque é a cultura, é a história, é o que conta o modo de vida, o que conta a visão dos vários grupos indígenas do Brasil. Cada um guardando a sua diferença, cada um guardando sua característica original, que é muito importante para a gente poder entender isso daí. Bom, a segunda forma de arte da aula de hoje é a arte holandesa. Moda, nós estamos falando de Brasil, porque a arte holandesa. Vocês viram na frente que a Holanda, que era uma produtora de açúcar, a Holanda que tinha companhias comerciais, grupos burgueses, como a Companhia das Índias do Oriente, a Companhia das Índias do Ocidente, ela fez um acordo com Portugal para a produção do açúcar, né? Distribuição, refino do açúcar aqui no Brasil, na região nordeste do Brasil. Durante algum tempo, a Holanda viveu aqui como uma parceira de Portugal. Depois, durante o período chamado de União Ibérica, quando o rei de Portugal, Dom Sebastião, desapareceu numa guerra contra árabes em Alcácer Quibir, no norte da África, o reino de Portugal foi administrado por 60 anos da União Ibérica pelos reis espanhóis, né? E a Holanda foi expulsa daqui, voltou como invasora, tomou a região nordeste e teve o governo de Maurício de Nassau. O Nassau, um governador holandês aqui no Brasil, né? Ele desenvolveu a região, ele tinha um pensamento humanista, ele queria o desenvolvimento, ele não teve problemas com a questão religiosa, ele deu liberdade religiosa, ele investiu muito nos engenhos de cana, ele acabou trazendo para o Brasil médicos, arquitetos, artistas, pintores, teólogos que vieram viver na região nordeste, que foi chamada de Brasil holandês ou de Nova Holanda naquele período ali. E entre os artistas, ele trouxe dois caras importantíssimos para nós. Ele trouxe o Frans Post, né, que é um artista que vai pintar as paisagens do período colonial, as paisagens dos engenhos de cana, né, no Brasil. E, de certa maneira, trouxe também o Albert Eckhout. O Albert Eckhout é um outro artista, mais voltado a pintar a imagem dos índios, mais voltado a pintar a imagem da flora, da fauna brasileira. Esses artistas foram importantes, tanto Post pintando paisagens, quanto Eckhout pintando a flora, a fauna e a visão do índio, né, o próprio índio ali, porque eles vão contar para a Europa, a partir das suas imagens, das suas telas, o que era o Brasil. A Europa vai conhecer o Brasil realmente a partir dessas fotografias feitas na pintura do nosso índio, os rituais indígenas, da flora, da fauna, das paisagens brasileiras daquele período ali. Moda, por que o Frans Post só pintou paisagens? Porque ele era um cara que ele não tinha uma técnica apurada para pintar rosto, para pintar a imagem mais próxima. Então, ele pintava o aspecto geral. O Eckhout, que tinha uma pintura mais aprimorada para esse tipo de coisa, pintou o índio nu, pintou o índio sendo catequizado, pintou o índio nos seus rituais, mostrou realmente quem era o Brasil. Nós temos aí uma pintura famosa do Eckhout, em que ele mostra, né, uma índia caminhando, né, com um cesto nas costas e na sua mão um braço humano e no seu cesto uma perna humana. Era uma índia que ia fazer um ritual antropofágico, né, de antropofagia, onde o índio se alimentava da carne do inimigo para conseguir alcançar o que é a busca da alma, do espírito daquele inimigo, né? E isso foi levado para a Europa, isso foi mostrado na Europa, chamou muita atenção e mostrou quem era, né, o Brasil na sua paisagem, quem era o Brasil no seu elemento natural. E claro que isso fez uma diferença enorme no estudo da fauna, da flora, do indígena brasileiro pelos europeus, né? Dom Pedro II, lá no século XIX, quando visitou a Europa e foi até a Dinamarca e conheceu as obras do Eckhout, né? Ele pediu cópias dessas obras e trouxe para o Brasil essas cópias que estão até hoje no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Então, o que nós vemos na apostila, o que nós vemos nos livros didáticos da pintora holandesa, que é muito comum
inclusive aparecem nas provas de vestibular, provas do Enem, né? São cópias em menor dimensão que foram feitas a pedido do nosso imperador no século XIX, mostrando o que era o Brasil colonial, o que era o Brasil holandês aqui. Por isso a importância, dessa arte holandesa para nós. Por último, e o mais importante, é a arte barroca. Galera, o barroco é uma arte originalmente europeia, criada, né, pós-renascimento. Aliás, o barroco ajudou a derrubar a arte renascentista ali, utilizada na Europa durante o período absolutista, né, pelos reis europeus ali, e uma arte ligada à Contra-Reforma Católica, né? Então, essa arte chega no Brasil no finalzinho do século XVI, início do XVII ali. É uma arte que, quando chega aqui, ela chega influenciada pela Contra-Reforma, ela chega como uma arte católica, uma arte para combater o protestantismo, uma arte para combater as visões racionalistas, né, do humanismo que dominou o Renascimento até então. No primeiro momento dessa arte, ela vem trazer essa ideia da religião, da fé, da Contra-Reforma. No segundo momento, já no século XVIII, ela começa a se incorporar como uma arte que se adapta à realidade brasileira. Então, diferente daquelas igrejas barrocas europeias, teremos igrejas barrocas brasileiras com uma identidade própria, uma característica própria. Muitas igrejas aqui, diferente da Europa, sendo construídas e levantadas, por exemplo, a pau a pique, que era uma técnica que era usada, né, no período colonial aqui no Brasil, muito comum nas habitações daqui. E usando a riqueza do ouro, principalmente na região das Minas Gerais, né, e se espalhando por São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Pernambuco, Bahia, essa arte tomou conta do Brasil, né, no final do século XVIII. Ela ganhou uma riqueza muito grande com o ouro, né? Os grandes mineradores, a própria igreja, foram mecenas dessa arte no Brasil, financiaram essa arte no Brasil, e essa arte durou até o final do século XVIII, início do século XIX. Por que ela caiu? Quando a família real portuguesa vem para o Brasil, Dom João VI, Carlota Joaquina, Dom Pedro, né, Dona Maria I, a louca, né, vieram para o Brasil fugindo de Napoleão Bonaparte, das guerras napoleônicas. Eles acabaram trazendo, durante esse período, né, uma missão de arte francesa, né, missão artística francesa para o Brasil. O barroco foi perdendo valor no Brasil e foi trocado, substituído por essa nova arte que chegava da Europa naquele período ali. Então, nós podemos falar que é uma arte que durou do final do século XVI até o final do século XVIII, início do XIX praticamente ali, uma arte mais duradoura, mais longa aqui na história do Brasil, e por isso ela foi chamada de estilo colonial brasileiro, ou seja, o barroco é a arte que domina o período colonial do Brasil e é o estilo colonial brasileiro ali. Muito encontrado no interior de São Paulo, muito encontrado nas Minas Gerais, né? Quando você fala em São João del Rei, Diamantina, Ouro Preto, né? Congonhas do Campo, né? Essas cidades mineiras receberam o auge do barroco devido à mineração. E ela se espalhou por Goiás, por Mato Grosso, subiu em direção à Bahia, Pernambuco, e nós temos aí grandes igrejas barrocas no Brasil do período, né, do século XVII, XVIII, que foi o auge do barroco aqui. Essa arte, ele estava muito ligada, na verdade, né, à ideia da fé, à ideia do Estado absolutista, né, você trazer os jesuítas, fazer a catequese, ensinar a religião, e aí europeizar o índio, europeizar o escravo negro, né? Você conseguia, então, né, através da arte, de uma arte barroca que era exagerada, de uma arte barroca que tinha um excesso de imagens, você catequizar, você usar essa igreja barroca, essa escultura barroca, essa pintura barroca como uma arte de didática, de ensino da religião, onde você convertia as pessoas, onde você ensinava a fé, onde você trazia a religião através da imagem.
E aí você tem que lembrar que a maioria da população brasileira, a grande maioria, era analfabeta. Então, como é que você ensinava a religião? Como é que você ensinava a crença católica? Pela imagem. Então, os padres usavam as estátuas, usavam as pinturas, usavam as construções como forma de atrair a população, de pegar aquele elemento indígena, o elemento negro, o elemento não letrado, que não sabia ler e escrever, e você convertê-lo ao catolicismo, ensinar a religião católica, ensinar as crenças, tradições, a fé, né? Através dessas imagens, através do uso do barroco, né? Esse barroco, ele tem uma força muito grande, porque é uma arte emocional, é uma arte que traz na imagem o drama, o amor, a compaixão, a força desse sentimento que era trazido ali, né? E retratando muitas vezes os momentos bíblicos, os momentos da religião, de uma forma extremamente emocional, de uma forma que mexe com quem olha e a pessoa se sente, né, abraçada emocionalmente pela arte, né? Então é muito interessante você usar ela como uma forma de ensinar, uma forma didática de catequizar, né? A partir de tudo aquilo que foi construído na arte barroca, né? E claro que trazendo para a pessoa que vê a imagem, para a pessoa que olha para aquela imagem, para aquela estrutura feita ali, a ideia de que havia uma fé, haviam os milagres da fé, haviam os santos, anjos e tudo mais que convertia, que levava essa pessoa, né, em direção ao catolicismo, em direção à catequese feita naquele período ali. A arquitetura barroca aqui no Brasil, ela foi, na maioria das vezes, feita com casas de pau a pique, com o uso da taipa, né? Em que você vai pegar, construir aquela estrutura de madeira e vai depois com barro rebocando aquilo e dando formato dessa igreja, né? Que era uma construção bastante interessante na época, porque não havia, né, a riqueza de uma construção europeia feita com blocos de pedra, com o mármore europeu, com a riqueza europeia do absolutismo, mas havia a técnica da alvenaria, a técnica, né, de construção que foi evoluindo, saindo do pau a pique, das casas de taipa, para uma alvenaria mais forte, mais tradicional ali, né? As igrejas eram grandes caixotes quadrados com várias janelas, né? Na frente da igreja tinha um frontão que cobria a porta da igreja, que era triangular. E aí você tinha a entrada da igreja, né? Que era uma base retangular, uma porta grande, o triângulo em cima cobrindo a entrada da igreja e o caixotão, que era a igreja barroca ali, que é tradicional, que você vai ver em quase toda a igreja aqui no Brasil da época do barroco, né? Moda, onde que tem essas igrejas? Essas cidades da margem do Rio Tietê, aqui em São Paulo, que era o caminho dos bandeirantes, caminho dos jesuítas, né? Santana do Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Itu, Sorocaba, Porto Feliz, né? Essas cidades têm igrejas do século XVII com as características barrocas, né? Nas Minas Gerais, as grandes cidades do ouro, Salvador na Bahia, Recife em Pernambuco, né? A gente consegue enxergar, né? Olinda em Pernambuco, é bom lembrar, né? A gente consegue enxergar a expansão da arte barroca desse tipo de igreja aqui no Brasil, né? Nas Minas Gerais, a gente vai ter a questão da concentração populacional devido ao ouro no século XVIII, muita gente, muitas pessoas vivendo ali, muitas igrejas para conversão, para levar a fé, para levar a conversão do índio, do negro, aquela população mais humilde, né, que vivia, que trabalhava na exploração do ouro ali. E o modelo barroco, que era usado em igrejas, foi usado também em prédios públicos, em órgãos administrativos do governo português, né, como as casas de fundição, como as intendências de ouro, a intendência de diamantes, né, acabou usando o estilo do barroco ali. Claro que, tem que lembrar, que você está olhando Minas Gerais, isolada no interior do Brasil, vivendo o ciclo do ouro, né, e, de certa maneira, dando origem, naquele momento, naquela região, a várias irmandades, confrarias, ordens menores, né, da religião católica,
inclusive ordens, né, de negros, igreja só para negros, igreja só para escravos naquele período ali, onde você vai ver o uso, né, da arquitetura, o uso da escultura, o uso da pintura barroca dentro desses ambientes aí, e financiada pela igreja, ou principalmente financiada por essas ordens que vão surgir ligados aos mineradores, né, que eu falei que são patrocinadores da arte, mecenas da arte naquele período. Lógico que, né, a gente vai ver que vai se criar uma arte própria, uma arte mineira, uma arte ligada ao ouro, uma arte própria da região de Minas Gerais. O exemplo mais clássico da igreja barroca ao estilo mineiro é a igreja de Mariana, uma igreja que estava sob risco até pouco tempo atrás aí desses desabamentos, desses desmoronamentos que aconteceram com a Vale do Rio Doce na região, né? Todo mundo temia que cidades como Mariana, cidades como Congonhas do Campo pudessem ser vitimadas com o que aconteceu lá em Brumadinho, algo parecido com aquilo. Nós tivemos um problema em Mariana que não atingiu a cidade histórica, né? Tivemos um problema em Brumadinho que destruiu a região, e a gente tem ainda a preocupação com algumas cidades da mineração que estão próximas a essas barragens, né, que viveram esse momento tão complicado aí nos últimos anos, né? Mariana é um caso muito especial. A igreja de Mariana tem todas as características de uma igreja barroca mineira. Retangular, fachada com o triângulo frontal, janelinhas, né, pintadas em todo o entorno da igreja. Então, caracteriza muito aquela arte barroca que se estabeleceu principalmente nas Minas Gerais, na época do ouro, né? E nós temos, né, dentro dessa arquitetura, alguns expoentes da arquitetura barroca, né? Nós temos aí o Francisco Lima Siqueira, o Manuel Francisco Lisboa, que é o pai do Aleijadinho, que é o principal artista do barroco brasileiro, o próprio Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho, e esse nome foi dado a ele, né, por ele ser portador da hanseníase, ou seja, ele tinha a doença que vocês conhecem como lepra, né? E ele tinha deformação física, ele tinha deformação nas mãos, né, que foi causado por essa doença. E mesmo assim, ele trabalhou até o último dia da sua vida, levantando igrejas, esculpindo estátuas, que ele também foi um grande escultor, né? E que traz para nós, né, a síntese do que foi o barroco, a síntese que foi essa arte barroca, né, aí no interiorzão do Brasil, principalmente, como eu falei, na região das Minas Gerais aí. Na escultura, nós tivemos o grande expoente, que foi o Aleijadinho. Então, além de um grande construtor, ele foi um grande escultor. E na pintura, nós tivemos a figura do mestre Ataíde. Foi um grande pintor. Lembrando que ambos eram mulatos. Ambos vinham da origem negra. Não eram brancos europeus, não eram brancos de origem europeia que faziam essa arte. Por isso a característica é bem brasileira nela ali, né? O Aleijadinho fez obras famosas, Santuário do Bom Jesus e Matozinhos, Passos da Paixão e os 12 profetas, que são estátuas em tamanho natural, que estão representando os profetas, né, em volta da igreja que você tem ali na região de Congonhas do Campo, em Minas Gerais. Então é muito interessante a obra em pedra-sabão feita por Aleijadinho em Congonhas do Campo, né? E o mestre Ataíde, né, conhecido pela pintura que ele fazia em afrescos, né, pintura em paredes de igreja, e a pintura em madeira. Muitas pinturas do mestre Ataíde foram feitas em portas, em frontões de madeira que forravam as igrejas nas Minas Gerais ali, né? Então, ele tem decoração, né, nas igrejas em São Francisco de Assis e Mariana, Ouro Preto, né, Nossa Senhora do Rosário, Mariana, a igreja matriz de Santo Antônio, em Santa Bárbara, né? Todas as igrejas foram pintadas por esse artista, né? Todas fazem parte do patrimônio histórico nacional, fazem parte do patrimônio histórico mundial, foram tombadas pela Unesco, né, como patrimônio mundial, lembrando, né, o elemento de arte barroca, lembrando, né, o grande momento do barroco brasileiro ali.
Galera, essas igrejas foram, com o tempo, muitas delas saqueadas, muitas delas foram roubadas, né? Muito ouro que folheava essas igrejas, que era usado no folheamento de paredes e objetos da igreja, foram tirados. Estátuas do barroco mineiro foram roubadas, né? Levadas para ser vendidas fora do Brasil pelo alto valor comercial dessa arte, né? E o importante, né, lembrar também, para a gente poder encerrar a aula, que durante a época do Barroco, nós tivemos aí na região das Minas Gerais o famoso uso do Santo do Pauoco, né? Que eram estátuas barrocas, estátuas de madeira que eram concebidas ali, ocas, onde era feito o tráfico do ouro, o tráfico de diamantes, que eram tirados ilegalmente das Minas Gerais e levados para o litoral, para posteriormente serem levados para a Europa, ilegalmente. Então, essa ideia do Santo do Pauoco aparece nas Minas Gerais, ele acaba sendo usado como forma de traficar o ouro, fugindo da fiscalização portuguesa, e nós já tivemos questões de Enem, questões vestibulares, perguntando sobre essa lógica, né, do Santo do Pauoco. Então, é muito importante a gente ter essa visão histórica, né, trabalhar com essa visão histórica de como o ouro foi traficado e tirado, sem passar pelas casas de fundição, sem passar pelo controle do governo português naquele momento ali. Galera, acho que deu para dar uma visão geral sobre a questão do barroco, da arte holandesa, da arte indígena. Na próxima semana trabalharemos com academicismo, trabalharemos com a missão francesa aqui no Brasil, que veio durante o Império. Trabalharemos também com a ideia da Semana de Arte Moderna de 22, tá? Então, agradeço mais uma vez a atenção de vocês, a participação de vocês na aula, nessa aula gravada aí. E qualquer dúvida, estou à disposição para que a gente possa trabalhar um pouquinho mais, discutir um pouquinho mais e aperfeiçoar um pouquinho mais o conhecimento sobre a arte brasileira aqui. Obrigado, galera. Valeu. E na próxima aula estaremos novamente juntos aí. Tchau, tchau. Valeu, galera.